Fábulas de Gente. Audiolivro do escritor Valdir Oliveira. Uma história de presente. Era um tempo muito remoto, e um homem que tanto queria a vida tinha a morte em seu encalço. Ele que tanto bem praticava estava sendo condenado somente porque, ao invés de trabalhar mais em sua taberna e destinar os tributos ao rei, vivia contando histórias para crianças, fantasiado de Papai Noel na época do Natal. A notícia chegou ao palácio e o rei, enfurecido, desabafou com o chefe da guarda imperial. Não admito brincadeiras de mau gosto. Considero um insulto qualquer tentativa de atrair a atenção das crianças do meu reino. É apenas para mim que todos e todas devem olhar, admirar e prestar reverência. Concordo, Alteza. Esse homem está indo longe demais. Reúna os soldados e traga esse homem à minha presença imediatamente! O chefe da guarda imperial seguiu firme em sua missão e, com a celeridade de um servo fiel, logo encontrou o homem numa praça, contando histórias para uma dezena de crianças que o ouviam com grande atenção e encantamento. Com a chegada dos guardas imperiais, o homem não se intimidou e foi até o fim da história, recebendo os aplausos do público mirim. Também testemunhou os aplausos dos soldados, que por um momento fizeram-se crianças e se encantaram com as narrativas do contador. Mas, na sequência, curvaram-se à arrogância e truculência de suas tarefas com ordens severas e ameaçadoras. Disse o soldado de maior patente: O senhor está preso! Jogaram um laço sobre o homem da mesma forma como os vaqueiros arremessam as cordas para laçar um touro na caatinga. As crianças acharam que se tratasse de uma brincadeira de mau gosto e não riram. Reagiram com o olhar de quem se estarrece, mas se faz impotente diante da truculência do algoz. Alheios aos olhares entristecidos das crianças, os soldados imperiais levaram o pobre homem, amarrado em uma corda puxada por um dos cavalos, até a presença do rei, onde teve início o descabido interrogatório. Por que conta tantas histórias para crianças? São presentes. Elas precisam de presentes para povoarem sua imaginação. Bonecos e bonecas são personagens, objetos também. É assim no mundo da fantasia e eu, contador de histórias, também me adentro neste universo. Uma farsa! Narradores são farsantes, inventam mentiras e iludem, principalmente crianças que ainda não têm a real dimensão da realidade. Eu mesmo não costumo achar graça em coisas que não aconteçam de fato. E contos infantis são ridículos! Foram as palavras do rei, fitando o homem atado e atordoado com aquela atitude tola e tosca do opressor. E prosseguiu. Mesmo assim lhe darei uma chance. Deve contar-me uma história retirada desse seu mundo ficcional, mas que me convença tratar-se de algo verdadeiro. Se não conseguires o intento, entrarás nas páginas da história como contador de inescrupulosas inverdades. Convencê-lo com a ficção? Não é tarefa de quem conta. Convencer-se é da natureza de cada vivente. Ainda assim, acredito que tenha, Vossa Alteza, mesmo que em pequena escala, resquícios da pureza de um menino. Estás a dizer que sou infantil? Imbecil! Perdoe-me, Alteza, mas estou a refletir sobre o valor do verbo. E não posso clamar por inspiração para livrar-me da forca. Clamo, porém, por tempo, para que haja inspiração, a história de mim se apodere e eu possa entregar o que me pedes. Consinto. Guardas,
levem-no à beira do Lago dos Cisnes, para que tenha um encontro com essa tal inspiração. Aguardarei aqui em meus aposentos. Ordens dadas, ordens cumpridas. E o homem, passeando em volta dos cisnes e instigado pelos pássaros, não teve uma ideia sequer. Passou-se apenas 1 hora e foi novamente levado à presença do rei. E então, o que me contas? Nenhum conto, Alteza. O vento da inspiração não soprou no lugar onde eu estava. Então estás condenado! Terás 1 ano de prisão! Não cabia qualquer questionamento, nem mesmo alegar que o tempo fora curto demais. Palavra de rei era veredicto. Então, levaram o contador de histórias para um quarto escuro, fecharam a porta de madeira grossa e pesada, travaram as correntes e ali ele permaneceu até o dia 12 de dezembro do ano seguinte, quando foi abordado por um dos soldados do rei. Passou ligeiro, homem. Não passou. O tempo esteve congelado e seguirei exatamente do ponto onde parou. O soldado-chefe sorriu com ironia e deboche. Coitado, enlouqueceu de vez. O contador de histórias não respondeu mais nada. Saiu sem desafios. Sentiu o sol tocar-lhe o corpo com a mesma temperatura de 1 ano atrás. Chegou à praça de 1 ano atrás. Encontrou as crianças de 1 ano atrás. E falou para elas com a barba crescida. Ei, minhas criancinhas! Chegou o Papai Noel! As crianças correram para abraçar o contador de histórias e lhe perguntaram ao ouvido: trouxe nosso presente? Sim, uma história novinha em folha, a de um rei que não acreditava que a ficção é real e por isso mandou prender um contador de histórias, chamando-o de mentiroso. Mas a ficção é real sim, a ficção é uma realidade porque expressa a verdade dos sentimentos de um contador. Assim como é real a situação em que se encontram tantas crianças como vocês que ficam felizes porque recebem histórias como presentes no tempo do Natal. O homem contou essa história. As crianças pediram mais, depois outras, e sempre ele atendia a todos os pedidos. Era enorme o saco daquele Papai Noel, repleto de histórias para todas as criancinhas que nunca o ameaçaram por não trazer bonecos ou carrinhos de plásticos. Uma história de presente. Narrador Valdir Oliveira. Rei Ismael Holanda. Contador de histórias Taveira Júnior. Soldado da Guarda Imperial José de Oliveira. Trilha sonora original Fábio Barros e Saulo Santos. Gravação, edição e mixagem Fábio Barros. Auxiliar de gravação do elenco de apoio Tertulino Bernardo. Locução de ficha técnica Ilana Santos. Direção Valdir Oliveira. Incentivo Funcultura, Governo de Pernambuco.